O perigo das telas na formação dos filhos. Quem está discipulando o coração deles? Fique comigo até o final e vamos acompanhar esta mensagem e refletir em cada detalhe. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem da nossa série sobre criação de filhos à luz da Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente atual: o perigo das telas na formação dos filhos. Nunca tivemos tanto acesso à informação, nunca tivemos tantas telas, celulares, tablets, computadores, jogos, redes sociais, vídeos, influenciadores. E tudo isso levanta uma pergunta muito importante: quem está discipulando nossos filhos? Porque toda influência ensina alguma coisa. Toda influência comunica valores, toda influência forma o coração. E é exatamente aqui que precisamos refletir. O problema não é apenas a tela. Vamos começar entendendo algo muito importante. A tecnologia, por si só, não é necessariamente ruim. Através dela, ouvimos pregações, estudamos, aprendemos, trabalhamos, nos comunicamos, conseguimos conversar com pessoas do outro lado do mundo. Isso são muitos pontos benéficos. O problema não é a existência da tela. O problema é quando ela passa a ocupar um espaço que Deus confiou aos pais. Quando ela se torna a principal companhia, referência, influência, a principal educadora. Porque nesse momento ela começa a moldar o coração. E a Bíblia nos ensina que o coração é o centro da vida. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, está escrito: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo nasce do coração. As palavras, as escolhas, os relacionamentos, os hábitos, as decisões. Por isso, a maior batalha dos pais não acontece na tela, acontece no coração. E Deus confiou essa missão aos pais. A palavra de Deus é muito clara. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 está escrito: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Observe que Deus não entregou essa responsabilidade à internet, à escola, à cultura, não entregou às redes sociais. Ele entregou aos pais. Deus espera que os pais conversem com seus filhos, compartilhem a vida, contem suas histórias, transmitam sua fé, construam um relacionamento, porque é no relacionamento que o coração é alcançado. O vento não define o destino. Quero compartilhar uma ilustração muito interessante do livro Pastoreando o Coração da Criança. O autor conta que quando aprendeu a velejar, ficou surpreso. Ele imaginava que a direção do barco era determinada pelo vento, mas descobriu que não. O que determina a direção da embarcação é a posição da vela. O mesmo vento pode empurrar barcos para direções completamente diferentes. Tudo depende da posição da vela. E ele fez uma comparação extraordinária com a vida. As influências da vida são como o vento. As amizades, a escola, a cultura, a internet, as telas, as dificuldades e as oportunidades. Tudo isso sopra sobre a vida dos nossos filhos. Mas a questão principal não é o vento. A questão principal é: como está orientado o coração? O coração é a vela. É ele quem determina a direção. E as crianças não são neutras. O autor faz uma afirmação muito interessante. Ele diz que as crianças nunca são neutras. Elas filtram tudo o que vivem através do coração, através daquilo que amam, que desejam, que valorizam. Todo ser humano foi criado para adorar. Se não adorarmos a Deus, adoraremos outra coisa.
dinheiro, popularidade, prazer, aprovação, status, seguidores, likes, reconhecimento. Por isso, o verdadeiro problema das telas não é apenas o conteúdo, é aquilo que elas estão ensinando o coração a amar. E vamos agora falar aqui sobre José, quando Deus é maior que as influências. Ao falar sobre influências formativas, precisamos tomar cuidado para não chegar à conclusão errada. Alguém poderia pensar: então meu filho será apenas o resultado do ambiente em que vive? E a Bíblia mostra que não. Pensemos em José. José perdeu sua mãe ainda jovem, foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, foi arrancado da sua família, acusado de forma injusta, foi preso sem culpa nenhuma. Se uma pessoa fosse apenas a soma das circunstâncias que viveu, esperaríamos encontrar em José um homem amargurado, ressentido, revoltado, mas não foi isso que aconteceu. Quando reencontrou seus irmãos, José declarou: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José não era controlado pelas suas feridas, era guiado pelo seu relacionamento com Deus. Ele não encontrou sua identidade nas injustiças que sofreu, ele encontrou sua identidade no Senhor. Existe outro exemplo muito lindo também das Escrituras, a menina que foi levada cativa. Uma menina cujo nome nem sabemos. Ela aparece em 2 Reis, capítulo 5. Era serva da esposa de Naamã. Mas ela não estava ali por escolha própria. Ela havia sido levada como parte de um espólio de guerra, arrancada da sua terra, da sua família, do seu povo. Suas influências formativas estavam longe de serem ideais. Ela tinha todos os motivos para ser amarga, mas foi exatamente o contrário. Quando Naamã ficou leproso, ela disse: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Que atitude impressionante! Ela desejou a cura daquele que pertencia ao povo que a havia levado cativa. Por quê? Porque ela conhecia Deus. Ela sabia quem era o Senhor, ela sabia onde encontrar a esperança. Enquanto reis reagiam com medo e incredulidade, aquela menina reagia com fé. E isso nos mostra que as influências moldam, mas não determinam. Quem determina a direção da vida é um coração rendido a Deus. Então, o que realmente protegerá nossos filhos? Muitos pais perguntam: como proteger meus filhos das telas? Como protegê-los da internet, das influências deste mundo? E a resposta vai muito além de aplicativos, senhas ou bloqueios. Tudo isso pode ajudar, mas existe algo muito mais importante. Precisamos formar um coração que ama a Deus, porque um coração que teme ao Senhor aprenderá a fazer escolhas certas, mesmo quando ninguém estiver olhando. Provérbios capítulo 9, versículo 10 está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A maior proteção dos nossos filhos não será a nossa vigilância, será a presença de Deus em seus corações. E eu quero deixar alguns desafios aqui para você. Algumas aplicações práticas para os pais. Faça refeições sem celulares. Leia um texto bíblico em família. Ore com seus filhos. Pergunte como foi o dia deles. Conte uma história da sua infância. Compartilhe uma dificuldade que Deus ajudou você a vencer. Construa relacionamento. Construa pontes, porque o coração é alcançado através da convivência. E aqui vai algumas perguntas para reflexão. Quem está discipulando meus filhos?
Quem está moldando seus valores? Quem está influenciando seus sonhos? Quem está ensinando o que é sucesso? Quem está ensinando o que é felicidade? Quem está ensinando o que é verdade? E, principalmente, estou conduzindo meus filhos para mais perto de Deus? As telas influenciam, a cultura influencia, os amigos influenciam, a escola influencia, mas existe algo mais poderoso do que todas essas influências, um coração voltado para Deus. O vento sopra sobre todos, as influências chegam para todos, mas o que define a direção da vida não é o vento, é a posição da vela. E quando o coração está voltado para Deus, ele continua guiando nossos filhos em meio aos ventos deste mundo. Por isso, o nosso objetivo não é apenas criar filhos protegidos das telas. O nosso objetivo é criar filhos cada vez mais próximos de Deus. Porque quem aprende a andar com Deus encontrará direção, sabedoria e segurança para toda a vida. Que o Senhor abençoe nossas famílias, nossos lares e nossos filhos. Em nome de Jesus, amém. E eu gostaria de saber, se você está gostando dessas mensagens, deixe um comentário, curta e compartilhe com um amigo. Até a próxima!